O Partido Novo protocolou uma ação na Justiça Federal e uma representação no TCU para suspender 763 milhões de reais em gastos de publicidade institucional do governo federal no primeiro semestre de 2026. A sigla alega que os recursos estariam sendo usados para promover a imagem do presidente Lula em desacordo com a finalidade constitucional da comunicação pública. Além da suspensão dos gastos, o Novo pede a anulação dos contratos questionados e que futuras campanhas tenham caráter exclusivamente educativo, informativo e de orientação social, conforme prevê a Constituição. Chamar o Luiz Felipe Dávila para anunciar essa manifestação do Partido Novo, mas também olhar para a estratégia de um governo quando acaba administrando os recursos para a publicidade. É muito sensível quando as decisões são tomadas em ano eleitoral, né? Porque se você pisa fora da faixa, uma publicidade pode ser interpretada como promoção de um candidato, de um presidente que tentará a reeleição, não é, Dávila? Com certeza, Caniato. Agora, é um absurdo o Tribunal de Contas da União, que deveria zelar pelas contas públicas, não perceber que esse governo está cometendo uma pedalada fiscal que é duplamente pior do que na época de Dilma Rousseff. O despejo de dinheiro que esse governo está fazendo em publicidade, em programas eleitoreiros, e isto sem dizer de onde vai sair a receita, ou seja, explodindo o déficit público, comprometendo cada vez mais a sanidade das contas públicas. E o que o Tribunal de Contas da União faz? Cruza os braços. É um absurdo. Então acaba com o Tribunal de Contas, não serve para nada. Se o papel dele é fiscalizar as contas, é ver como é que o dinheiro está sendo gasto, e está passando centenas de bilhões de reais debaixo do nariz da turma do Tribunal de Contas, e eles vão só se manifestar quando um partido novo vai lá e reclama de alguma coisa, é uma vergonha o que está acontecendo. A pedalada da Dilma é pedalada de patinete comparada com a desse governo. E o que acontece com o Tribunal de Contas? Não faz nada. E isto vai deixar uma bomba relógio para o próximo governo, que vai ter que fazer um ajuste fiscal o mais duro da história do país para tirar o Brasil desse lamaçal, desta irresponsabilidade fiscal que perdura nesse governo. E o órgão de controle não faz absolutamente nada. Pelo menos um partido levanta o apito e mostra que é preciso dar um basta nisso. Pois é, são duas petições. A ação popular foi apresentada pelos deputados Marcel Van Hatten, Adriana Ventura e Luiz Lima, além do senador Eduardo Girão. Você, Bruno Musa, como avalia a estratégia governamental, os gastos em publicidade e o questionamento do Partido Novo? Questionamento totalmente lícito, totalmente condizente com a realidade. As contas públicas, independente de estarem nessa desordem por conta de uma irresponsabilidade tremenda, isso não deveria ser usado, esse dinheiro, mesmo se estivéssemos vivendo superávit, para esse tipo de ação. Nós vemos já o governo fazendo uso do dinheiro público para campanhas em que ele defende, como, por exemplo, a aberração da pauta 6x1, que, tecnicamente, a gente já trouxe dados aqui extremamente contundentes e sólidos a respeito do problema que isso acarreta dentro da indústria e da economia brasileira como um todo. Mas o governo foi lá e utilizou verba pública para promover esse tipo de ação. Dentre várias outras que foram feitas e muitas que sequer sabemos. Imagina quantas acontecem por aí que a gente não tem a menor ideia. Então, mais uma vez, eu acho que o Partido Novo ele tem atuado com essa coerência nesse momento justamente para fazer esse tipo de ação, cobrar para onde vai o dinheiro público. Muito se falou no governo passado a respeito da falta de transparência do orçamento. Lula batia muito isso durante a campanha e dos debates. E agora nós temos falta de transparência, sigilos de 100 anos de cartão corporativo, de viagens e uma série de coisas. Então, agora, mais uma vez, nós estamos falando de gastos que se aproximam, segundo consta, aí a R$1 bilhão novamente. Quantos esquemas aqui nós vamos falando que, se somado tudo isso, nós já seríamos capazes, mesmo com a responsabilidade tal, de praticamente zerar esse déficit assustador que nós vivemos. Então, mais uma irresponsabilidade. O que eu deixo a pergunta no ar aqui: quem ainda consegue acreditar em algum tipo de responsabilidade de um governo completamente perdulário? Deixa eu só destacar e dar crédito à representação que foi apresentado ao TCU,
Quem protocolou foi o presidente nacional da sigla, o Eduardo Ribeiro, que eu mencionei os congressistas que apresentaram a ação popular. No caso dessa representação junto ao TCU, foi o presidente da sigla. Você, Mota, aspectos dessa notícia e a iniciativa do Partido Novo. Parabéns ao Partido Novo. Isso é um papel dos parlamentares, ir por combate, não dar nenhuma folga, dar espaço zero para pilantragem. Façam que nem a esquerda, todo dia tem que ser uma ação judicial, uma representação nos tribunais de conta, todo dia tem que fazer isso. Então, parabéns ao Partido Novo. Governo não deveria fazer nenhuma propaganda, nenhum governo, de esquerda, de direita, de centro. Propaganda governamental é imoral. Gastar mais de R$500 bilhão em propaganda é pornografia, especialmente em um governo que se diz tão preocupado com os pobres.